Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Uma boa noite para você. Está chegando o seu Opinião em Debate desta quinta-feira. O nosso tema de hoje é condomínio, um oásis de solução ou problemas. Você deve estar estranhando pela ausência do Rosenval Ferreira, que volta na próxima quinta-feira. Excepcionalmente, eu apresento o programa para você hoje. Nós temos, por princípio, agradecer os parceiros desse programa que viabilizam sempre esses debates em todas as quintas-feiras à noite. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Diário da Manhã, o jornal que o mundo vê e lê. Tecnoseg, tudo sob controle. Sebron, medicina oncológica. Você é sempre o nosso convidado a participar desse debate. Os nossos telefones, o 3201-7688, 3201-7708. Você pode mandar também a sua mensagem pelo WhatsApp, usando a tecnologia mais moderna, pelo 98320302. Os nossos debatedores de hoje, Caio César Pereira da Mota Oliveira, é advogado, especialista neste tema. Doutor Caio, prazer recebê-lo aqui, uma boa noite. Obrigado, o prazer é todo nosso. Também está conosco Hamilton Sérgio Machado, que é contador, também especializado nesse assunto, consultor de condomínios. É um prazer recebê-lo aqui, boa noite, Hamilton. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês. Diego Martins Silva do Amaral, que também é advogado e também é especializado no tema. Prazer receber aqui, doutor, boa noite. Obrigado, Kleber, o prazer é todo nosso. E aquele que descasca o abacaxi diariamente, o síndico, Luiz Fernando Bueno. Que bom recebê-lo, boa noite. Prazer. O prazer é meu, então você está convidado a partir de agora para participar do nosso debate. Eu vou começar colocando um tema para todos os nossos debatedores. Começo com o senhor doutor Caio. Qual é o principal problema da vida em um condomínio? E por que em um condomínio tem problema? Kleber, é difícil assinalar um problema. Condomínio é um emaranhado de problemas e assim, o grande problema ou a grande preocupação é a condição ou a capacidade do síndico em dirimir esses conflitos. Mas eu posso assinalar um problema grave, que é a coletividade ou a falta da experiência do convívio em coletividade. Muita gente chega a viver em condomínio sem ter passado nenhuma experiência similar. E isso, sem dúvida, é um complicador grande na vida de um condomínio. Seria, Hamilton, por causa da origem diferente, etnias diferentes, culturas diferentes, escolaridades diferentes, torcida por time de futebol diferente, vota em partido diferente, seria isso? Tudo isso. É tudo isso mais alguma coisa. Mais alguma coisa tem o que encanta a pessoa em morar num edifício. É aquele sentimento de segurança que ele vai ter e o fato dele entrar num condomínio e estar convivendo com outras pessoas. Como ele vem, normalmente, né, ou de outro prédio, que já tem uma cultura, se ele vem de uma residência para o condomínio, para viver ou no condomínio vertical ou no horizontal, ele vai ter que conviver com o vizinho. Então, ele vai ter que saber dosar o barulho, ele vai ter que ler a convenção dele, ele vai ter que ler o regimento interno e não infringir as normas, ou seja, ele tem toda a liberdade dentro do espaço dele. Mas ele não pode infringir ou entrar em atrito com o vizinho dele, por causa de um barulho depois das 22 horas, por causa de um som alto, por causa de daqueles entreverozinhos familiares ou mesmo as festinhas que ficam dentro da sua casa, atrapalha o vizinho. Uma das coisas que nós estávamos conversando é o salto alto no piso de madeira. É uma coisa linda, né? Que toque, 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 toque. 3 horas da manhã. Maravilhoso. 3 horas da manhã. A dona do salto alto tomou alguma, aí o passo é descompassado, é toque, 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 toque. Para lá, para cá, né?
Então, tem vários aspectos que leva e gera conflito dentro do condomínio, mas o síndico com o lado psicológico dele, né? O síndico trabalhando, tem que ser muito maleável, e essa maleabilidade leva o síndico a ser um grande conselheiro dentro do edifício. Doutor Diego, a gente pode dizer que é um teste a paciência, esse convívio em um mesmo prédio, renunciando e querendo impor os seus direitos uns sobre os outros, ou a coisa trilha mais mesmo no campo da norma, da regra? Eu entendo que trilha mais pelo campo da norma. Hoje em dia, Kleber, como o Hamilton estava dizendo, os condôminos, de forma geral, devem entender que a liberdade de cada um termina quando começa a do outro. Como você estava falando, esse emaranhado de culturas, se até casamento é difícil, onde um vem com a cultura de um lado e outro vem com a cultura de outro, imagina essa vivência em condomínio. Então tem gente que toma banho às 3 horas da manhã e incomoda o vizinho do lado, às vezes a construtora não conseguiu construir um prédio, ou mesmo num condomínio fechado de residências, de forma a vedar todos os barulhos, isso incomoda. Tem condôminos que gostam de cachorro, outros não gostam. Então, assim, para fixar o mínimo de normas e razoabilidade dentro dessa cidade que é um condomínio, acredito que tanto a convenção quanto o regimento interno devem ser cumpridos à risca mesmo. Isso vai do pulso firme do síndico, sabendo cobrar quando necessário, mas agir de forma parcimônia com todos os condôminos quando necessário também. E aí, Luiz Fernando, esse ofício de síndico é uma coisa assim extremamente difícil, né? Porque ao mesmo tempo em que representa todos os condôminos, ele tem uma autoridade também sobre todos os condôminos, não é uma coisa muito fácil. Nos atritos, como que o síndico age? Ele age com a autoridade que a letra lhe dá, ou ele age com a habilidade? Onde é que dá melhor resultado? Primeiramente, eu quero dar boa noite para os meus colegas síndicos. Eu sou presidente do Consigo, que é a Associação do Conselho de Síndicos do Estado de Goiás. Então já não bastava um abacaxi de ser síndico do prédio, ainda pegou essa. É mais isso, né? Mais de 300 condomínios. Que legal. E eles estão assistindo agora, com certeza. A gente tem que caminhar no meio termo. A gente não pode fugir à regra, mas também tem que levar pelo bom senso. Mas eu concordo com o doutor Hamilton, né, que ele disse sobre os problemas, com o doutor Caio, o doutor Diego. Mas o que mais aflige nós síndicos, né, nós temos vários grupos em aplicativos que nós conversamos durante 24 horas, madrugada inteira. São os problemas que ficam nos bastidores do condomínio. Quais são eles? Que é o vazamento de água, que é aquele problema que fica na parte estrutural do prédio. Então, às vezes, a gente costuma dizer que chegou o final de semana é o tormento do síndico. Porque, às vezes, o morador, o condômino, ele não enxerga a problemática que esconde atrás de um prédio. Ainda mais um prédio que tem 25, 30 anos. É problema de encanamento, é problema de estrutural, é problema de energia. E, às vezes, você não tem o prestador de serviço no final de semana. E aí é a hora que você fica de mãos atadas. O portão estraga. O portão da garagem. 2 horas da manhã e o morador querendo sair, querendo entrar, 400 moradores. E aí é a hora que o síndico tem que... eu acho que o portão é fichinha. Eu trabalho num prédio de 16 andares do 16º andar. E às vezes chego lá assim, para trabalhar, tem que subir 16 andares de escada. Lá em cima tem que chegar e falar, né? Aham. Não é uma coisa fácil falar depois de 16 andares de escada, não. E como os elevadores do prédio da Rádio 730 estragam, viu? Eu acho que até um pouco de marcação, porque eu tenho aversão a subir escada e pelo menos uma vez por semana eu tenho subido. Bom, eu convido você a participar do nosso debate aqui. Você pode ligar no 3201-7688 ou no 3201-7708 para falar com a nossa produção. Pode mandar direto a sua mensagem pelo WhatsApp no 998320302. Esse programa que tem o apoio da Implant Center. A Implant Center
é um centro integrado de tratamento estético dentário. Profissionais especializados a diversas áreas da odontologia. O telefone da Implant Center é o 3285-3247. A Implant Center que fica ali na rua 144, número 141, no setor Marista. Você pode ligar do 3285-3247. Um abraço ao doutor Jefferson e a todo o pessoal lá da Implant Center. Você vai ficar com um sorriso bonito, igual dessa moça aí, ó. Bom, daqui a pouco a gente volta. Você pode aproveitar e ligar para a nossa produção, colocando a sua questão, a questão do seu condomínio, para os nossos debatedores esclarecer a vocês, dar a opinião e auxiliá-los na solução. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então. Seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Estamos de volta com Opinião em Debate. Nós estamos debatendo aqui hoje condomínio, um oásis de soluções ou problemas. Nós estamos recebendo aqui para debater esse tema um grupo especializado nesta área. O Dr. Caio César Pereira da Mota Oliveira, que é advogado, o Hamilton Sérgio Machado, que é contador, Dr. Diego Martins Silva do Amaral, que também é advogado, e Luiz Fernando Bueno, que é síndico. E, naturalmente, você é o nosso convidado para participar deste debate. Vamos aqui trazer os questionamentos dos nossos telespectadores. O Francisco, ele diz que eu só consigo ver deveres de morador. Síndico é político? É? Fique à vontade, responde aí, Luiz Fernando, para o nosso telespectador. Síndico é um prefeito, né? Eu tenho na associação síndico que tem em torno de 580 apartamentos no condomínio, dá pouco mais de 2.000 moradores, e a receita do condomínio é maior do que muita cidade do interior. E o morador só tem deveres mesmo ou ele tem direitos? Tem direitos. Tem direitos? Ó, Francisco, é o seguinte, fica sabendo dos seus direitos aí e reivindique, faça valer os seus direitos. Afinal de contas, a sua taxa é mensal e se você não pagar, você está enrolado. Kleber, eu posso só fazer um complemento? Sim, por fique à vontade, claro. Os deveres que o condômino tem são impostos por ele mesmo, por eles mesmos. O dever de contribuição é de acordo com as despesas do condomínio, ou seja, a partir que ele mora em condomínio, ele passa a suportar as despesas previstas no próprio orçamento dos condôminos, que é uma aceitação, uma deliberação deles próprios. Os usos das áreas comuns são deliberações delas próprias, ou seja, a grande maioria das obrigações inerentes aos condôminos são decididas ou são deliberadas por eles mesmos. E também é uma obrigação que volta para a estrutura, né? Para o todo, próprio, né? Não é isso, Milton? São direitos e deveres, Kleber. Então, você tem no seu regimento todos os direitos e todos os deveres que você tem a cumprir dentro da sua moradia, dentro do conjunto habitacional onde você está, dentro do seu condomínio, né? É uma grande família que tem lá dentro de um condomínio. As despesas, como o Caio bem disse, devem ser repartidas e deve ser repartida igualmente e dependendo do condomínio, por frações ideais, né, doutor? Ou por unidade, né? Ou por unidade. Depende do condomínio. Mas esses direitos e deveres, eu acrescentaria que são mutativos também, rotativos, melhor dizendo, porque dependendo da assembleia, da decisão, da reunião dos próprios condôminos,
se extingue uma quadra de esportes, se altera o horário de funcionamento dessa mesma quadra de esportes. Uma portaria, que é exclui uma portaria, se viabiliza uma reforma. Então, isso tudo é rotativo dentro dessa cidade. Nós temos o prefeito aqui, né, de algumas, se chama condomínio. O Denilson Oliveira, lá de Formosa, um abraço ao pessoal do interior que está nos acompanhando aqui pela TV Brasil Central. Ele pergunta aqui, doutor Diego, o senhor pode responder para ele, o que fazer no caso de barulho de cachorro de vizinho incomodando de madrugada? Chama a carrocinha? Liga para o síndico, o que faz? Essa é uma situação, eu te diria, Kleber, que em pesquisa sobre o tema, hoje em dia, 15% dos problemas em condomínio advêm de animais domésticos. E eu estou falando em cenário nacional. E para a gente entrar mais no tema, eu falaria que esses problemas são advindos de cachorros mesmo, porque o peixe não faz o mesmo barulho, né? Então, o síndico tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque para notificar sem sancionar em uma multa simplesmente administrativa, posteriormente aplicar a multa competente e pode até chegar ao campo da esfera judicial. Nós temos no direito civil o direito de vizinhança e o vizinho tem o seu direito resguardado em face de outro. Então, dependendo da situação, pode chegar na esfera judicial. Aqui é a Ieda, do setor universitário, falando, Kleber pergunta ao doutor Caio. No meu condomínio entrou um morador que mora de aluguel. Ele está tentando mudar as regras e, o pior, ele é arrogante. Eu sou pessoa física e gostaria de processá-lo, mas não consigo advogado para me auxiliar. Ieda, bom, obrigado. Vamos começar aqui por partes, né? Ele é inquilino. Perfeitamente. Ela é proprietária. Entendi, compreendi. Ieda, agradeço a pergunta e te respondendo. Temos que analisar a convenção do seu condomínio. Primeira coisa, a convenção do condomínio transmite poderes ou permite que ele participe das assembleias, que ele delibere a respeito da vida do condomínio? Se permite, em quais condições? Mediante o uso de procuração, essa procuração deve ter firma reconhecida. Então, a primeira coisa, a gente tem que analisar se ele tem competência para postular face ao condomínio. Tendo competência, ele tem os limites da convenção e os limites do direito civil. Ele não pode se exceder, ele não pode reivindicar aquilo que não é seu de direito. E isso tudo, eu peço para que você procure um advogado e verifique na sua convenção de condomínio quais são os excessos dele. Agora, quanto à sua arrogância, isso é pacífico de dano moral, isso é pacífico dependendo da esfera, dependendo da dimensão dessa agressão ou dessa ofensa que ele vem tendo ou vem lhe incomodando ou lhe importunando desta forma. Acredito que o caminho seja esse. Primeiro, se oriente junto a um advogado, vê se ele reúne condições de postular, de procurar, de reivindicar junto ao condomínio qualquer situação, e não tendo, não aceite, não ouça, comunique ao proprietário do imóvel sobre a situação fática e diz que, se dependendo da situação, dependendo da gravidade, implicará a ele a multa ou o ônus da falta cometida pelo seu inquilino. Márcio, do Parque Amazônias. Boa noite, Kleber. Te acompanho há anos e tive uma curiosidade. Quantos anos você tem e quantos anos de carreira? Eu tenho 56 anos, 38 anos como jornalista. Já estava quase na hora de parar, né, Márcio? 58 anos e 38 anos de carreira. Luiz Fernando, isso é comum? Essa desavença entre moradores em um mesmo prédio? Você convive com isso com frequência? É comum. A gente tem muito atrito com barulho. O barulho ele incomoda bastante o morador. O morador, às vezes, ele não quer se identificar com outro morador que está fazendo barulho e joga para cima do síndico. Então, ele chega, reclama, né? Ciclano está fazendo barulho de madrugada, mas não fala que sou eu que estou reclamando. Para não ficar mal com o vizinho. Exatamente. E aí, a hora que o síndico tem que entrar com o jogo de cintura. Mas o Diogo está perguntando aqui para você o seguinte: problemas com barulhos, animais, desrespeito aos horários, o síndico deve administrar respeitando o regulamento interno e a convenção do condomínio? Como administrar essa situação? Eu aconselho
o pessoal, até os próprios síndicos nossos da associação, a restringir desde o início. Quando o morador ele muda para o condomínio, ele já pega uma lista de regras que ele tem que seguir. Então, dependendo do animal doméstico que ele tem, do cachorro que ele tem, ele já não entra no condomínio. Então, se for de um porte médio para cima, ele já não entra mais, porque a própria convenção não permite. E se o cachorro for um cachorro pequeno, mas um cachorro barulhento, na própria convenção já fala que ali ele vai ter problemas com multa. Então, tudo é no começo. Se você conseguir, no começo, passar para o morador que está chegando dentro do prédio, que tem regras que ele tem que seguir aqui dali, aí é fácil de você administrar. Agora, se você deixar conduzir, perder o controle, a gente fala, perder o controle do condomínio, aí fica complicado. Porque aí o morador, ele acha que ele não tem que seguir as regras, ele tem que seguir as regras dele, né? E ele esquece que ele mora dentro de um espaço onde tem várias pessoas também que compartilham aquele espaço. E aí parte para a área judicial, que é a parte dos meninos que estão aqui. O Arnaldo, do setor barista... Ô, Kleber, eu posso fazer uma intervenção em relação a isso? Sim, tem mais uma pergunta na sequência para você aqui. Não, sobre isso, é o seguinte, eu sempre oriento os síndicos que eu acompanho a verificarem se essas reclamações se dão por um único morador ou se dão por uma coletividade. O síndico deve administrar a coletividade e não o individualismo desse ou daquele condomínio. Isso é muito importante. Não. A causa pessoal não, porque às vezes o barulho de um determinado cão está atrapalhando um morador, muito mais por implicância com o dono daquele cachorro ou com o cão, ou com o cão, do que realmente a perturbação como um todo. Então, isso é importante administrar e viabilizar. Não é uma coisa fácil, a gente está falando aqui, mas tem gente que implica com o cachorro do outro. É verdade. Olha aqui, o Arnaldo pergunta já para você aqui, doutor Dico, é o seguinte, é verdade que se eu não pagar a dívida do condomínio, eu posso perder o imóvel? Pode sim. Com o advento do novo Código de Processo Civil, inclusive, hoje, taxas de condomínio são passíveis de execução. Ou seja, para os advogados que estão me acompanhando e sabem bem do que eu estou dizendo, hoje se pode ajuizar diretamente uma execução da taxa condominial, ao invés de ajuizar a ação de conhecimento anteriormente ajuizada, antes do advento do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março deste ano. Então, se não pagar e essa taxa for executada, e dependendo do montante, o imóvel pode servir de garantia para aquela dívida, sim. Isso vale também. Eu vou só complementar. Posso fazer um complemento? Sim, e já responde para o Emerson aqui, do setor Bueno. O que acontece se eu atrasar o pagamento da taxa de condomínio e rateios? Vale também? Essa regra vale também? É a mesma situação, tanto para despesa ordinária quanto extraordinária. Está lá no artigo 784, inciso 10 do Código de Processo Civil. No ato da execução, eu posso, inclusive, nomear os bens à penhora, no caso, o próprio imóvel. Então, uma vez levada a execução e não sendo cumprido o Código de Processo Civil, ainda diz que o prazo é de 3 dias para pagamento espontâneo. Não havendo o pagamento no prazo de 3 dias, pode ser constritado o imóvel através da penhora de imediato. Então, é muito gravoso, é importante que se tenha atenção, todos os condôminos, com relação ao novo ordenamento jurídico. Rapaz, tá rígido demais, não? Eu acho ainda pouco, viu, Kleber? Porque essa falta cometida pelo condômino, ela recai justamente sobre aquele cumpridor pontual de suas obrigações. E isso não é justo. Porque as despesas, elas não mudam. A despesa de água, de energia... Os bons pagam pelos... É sempre os bons pagando pelos maus. E Exatamente. Isso não é justo, não é razoável, né? Amanda, o síndico precisa morar no condomínio? Não. A convenção, mais uma vez, dirá se pode ou não pode o síndico ser pessoa estranha ao condomínio. Tanto é verdade que existe administradores de condomínio que hoje administram 50, 60 condomínios, uma única pessoa física ou jurídica. Então, não precisa não tem necessidade nem de ser física, nem de ser jurídica, e nem deve ser morador de condomínio. A Jéssica e a Rosana fazem a mesma pergunta. Elas moram em cobertura e estão falando aqui, no caso da Rosana, até dá a taxa aqui. Ela fala, ó, eu moro em uma cobertura, o meu condomínio vem 27% mais caro do que os demais. Isso é justo? A mesma coisa pergunta a Jéssica. É justo pagar uma taxa maior de condomínio por morar na cobertura?
Kleber, essa é uma questão polêmica que se diz respeito à cobrança de condomínio pela fração ideal ou pela unidade. Então, o Código Civil estabelece que a cobrança deve ser feita pela fração ideal, mas nada obsta a convenção estabelecer que ela será cobrada pela unidade. Então, vai depender do que a convenção estabelecer. Os próprios tribunais não são pacíficos em relação a esse assunto. Existe ainda a possibilidade da cobrança dupla, ou seja, para algumas despesas do condomínio serem cobradas taxas via fração ideal e para outras serem cobradas taxas via unidade habitacional. É normal, geralmente, a cobertura, em razão da cobrança por fração ideal, pagar mais do que as unidades tipo de determinado condomínio. O Carlos André pergunta, eu acho que a pessoa ideal para responder essa pergunta aqui é você, Luiz Fernando. Como soluciona-se o problema do uso da garagem para quem tem mais de um carro, mais de um veículo, nos condomínios? Bem, a prática hoje utilizada é o aluguel. Alguns condomínios, eles estabelecem que o morador ele pode locar a garagem para o morador do mesmo condomínio. Então, às vezes, quem não tem veículo, eles locam a garagem para quem tem mais de 2 veículos. Então, essa tem sido a prática que tem sido utilizada. Certo. Agora, garagem é um problema sério de síndico. Às vezes, agora, no meu condomínio nem tanto, mas antigamente era madrugada, você acordava 3, 4 vezes na madrugada para ir na garagem, porque o morador colocava o carro na garagem do outro, o outro chegava de viagem, e aí a briga começava. Às vezes põe 2 carros e acaba atrapalhando um outro entrar na sua vaga. E isso leva para consequências terríveis. O que irrita o morador é você usar a garagem dele. O Marcos está perguntando aqui, é certo falar que barulho é proibido em condomínio? De forma alguma. O barulho tem que ter controle de acordo com o horário e de acordo com o seu volume, né? Não é todo barulho, não é todo horário. A gente sabe que tem que ter um pouquinho de transigência entre os moradores. E a fiscalização se dá pela AMA. Então, sempre que tiver algum barulho que exceda a razoabilidade daquele determinado horário, por exemplo, a gente sabe, até quem é mais leigo no assunto, que após as 10 horas as pessoas geralmente estão repousando, estão no seu convívio familiar, e barulho após esse horário geralmente incomoda, sim. Então, quem vai medir exatamente a frequência, se está acima do permitido ou não, vai ser a agência de meio ambiente. Então, Kleber, tem algumas normas que permitem o salão de festa funcionar até 23 horas, até 24 horas. E, normalmente, na mudança do síndico, muitas vezes, eles começam a coibir isso daí. Numa assembleia, pede para baixar de 24 horas para 23 horas, de 23 horas para 22 horas, para reduzir o ruído. Porque o pessoal, tem aquele pessoal que gosta de rock, vai fazer uma festa no sábado. Então, vai com rock, música alta até 23 horas, 24 horas. E alguns condomínios, eles pedem que, após as 22 horas, que seja música ambiente. Agora, o que é música ambiente para mim, para você e para outros moradores? Não é para roqueiro nem para funkeiro. Não. E aí começa aquilo que a gente chama de tumulto e é obrigado a notificar, primeiramente, ao condômino que está promovendo a festa, dar uma advertência para essa pessoa, e num segundo momento, numa outra oportunidade que ocorrer o mesmo evento, uma multa, ele já foi advertido. Pois é, e você pode ligar, participe com a gente. Nós estamos debatendo hoje a questão da vida nos condomínios. Condomínios horizontais, verticais, enfim, né, comerciais. Você pode fazer o seu questionamento pelo telefone, mandar o WhatsApp, não tem nenhum problema. Eu quero falar agora para você da Pax Clínica Psiquiátrica Instituto de Neurociência. É uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e a dependentes químicos, principalmente aos alcoolistas. Funcionando em Goiânia há 40 anos, a clínica vem buscando, ao longo desse tempo,
acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. O telefone da Pax Clínica é o 3282-7040, 3941-7040. Pax Clínica fica ali na BR-153, no quilômetro 9, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Um abraço ao Dr. Salomão Rodrigues, é o diretor clínico da Pax Clínica. Estou aguardando pela sua participação. A gente volta daqui a pouquinho com o Opinião em Debate. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Nós estamos voltando com Opinião em Debate. Nós estamos debatendo hoje a questão dos condomínios. Você é o nosso convidado para participar do debate aqui. Você pode mandar o seu questionamento, você pode mandar a sua pergunta, que nós vamos responder. Então, estamos recebendo no programa de hoje o Caio César Pereira da Mota Oliveira, advogado, o Hamilton Sérgio Machado, contador, o Diego Martins Silva do Amaral, que também é advogado, e o Luiz Fernando Bueno, que é síndico. O tema é condomínio, um oásis de soluções ou problemas. E você pode participar. A Jéssica, lá de Guapó, ela está perguntando o seguinte: sinto falta do Rosenval, mas muito feliz em ver o Kleber Ferreira na TV. Ô Jéssica, obrigado, viu? Você foi muito simpática, obrigado aí pela lembrança. É Joselina até, Joselina, não Jéssica, Joselina. É a Josi. Um beijo grande para a Josi, minha amiga, esposa do meu amigo Nelson Cunha. A Fernanda, boa noite, Kleber. E o ex-síndico de onde eu moro assumiu que não vai pagar um valor em dinheiro que sumiu na gestão dele. E ficou provado que esse dinheiro desapareceu. O que nós podemos fazer? O dinheiro sumiu, e agora? Boa pergunta. Para ela afirmar que sumiu, provavelmente tenha tido uma auditoria. Pelo menos a gente induz... ficou provado, Exato, né? Deve ter tido uma auditoria. Uma vez constatado que houve o desvio ou que houve uma apropriação indébita, o síndico é civilmente responsável por esses valores. Então, deve-se entrar com uma ação de prestação de contas, onde ele prestará conta de todos os valores, porventura, que foram extraviados ou subtraídos aí do condomínio. E nessa ação de prestação de contas se apurará o valor determinado ou o valor encontrado e ele será civilmente responsabilizado. Kleber. Sim. Corroborando aí com o nosso amigo Caio. Fique à vontade. O que acontece? Contabilmente, o dinheiro não desaparece. O dinheiro tem entradas e saídas. Falta comprovação aonde ele aplicou esse dinheiro. Né? Em havendo essa comprovação, em não havendo essa comprovação, entra aí na esfera civil, não é, doutor? Exatamente. Entra assim na esfera civil. Por quê? Lá na nossa empresa de contabilidade, nós fazemos mensalmente, até a primeira, segunda semana do mês. A sua empresa atende a quantos condomínios? A nossa empresa hoje atende por volta de 20 condomínios. Nós estamos chegando ao 20º condomínio agora. É uma empresa que tem 2 anos de mercado. A Premier foi idealizada por uma advogada muito competente, contadora, irmã do Caio César, a doutora Thaís. E o ano passado ela me convidou para fazer parte dessa empresa e nós estamos tocando há 1 ano e meio aproximadamente essa empresa, estamos por volta de 20 condomínios. Nós trabalhamos
na especialidade dos condomínios. Nós trabalhamos uma assessoria direta ao seu síndico. Ou seja, nós passamos para ele o que você precisa, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, todos os dados, todo o controle financeiro que ele precisa. Nós trabalhamos hoje no regime de caixa com alguns condomínios e em outros condomínios, em um único que a gente tem hoje, regime de competência. O que quer dizer isso daí? Regime de caixa, entrou dinheiro, saiu Pois é, o dinheiro sumiu. Nesse caso, né, a nossa telespectadora... Aonde está esse dinheiro? Né? Ficou provado que o ex-síndico carregou o dinheiro, pelo que ela falou. Ficou provado, ela está dizendo. Uhum. Né? E a documentação, o que está dizendo a documentação? Mensalmente, todas as empresas de contabilidade hoje, eles fazem um livro contábil mensal. Um demonstrativo contábil, um demonstrativo financeiro, cada um atribui um nome nisso daí. Então, é fácil pegar. Eu fiz uma auditoria, junto com outro pessoal especializado nessa área, em um condomínio. Nós puxamos de 2014 para cá todos os gastos que tinha nesse condomínio. Né? E esse condomínio ficou provado, muitas vezes, que a síndica põe até dinheiro no bolso. Pois é. E aí, existe vai ver, isso alguém daí? xingou a mãe da síndica. Aí não é a regra não, viu, Kleber? Vamos lidar com a regra. De pôr o dinheiro no bolso não é a regra. Mas tem gente bem guida de boas não intenções. Não é certo também, sabe por quê? Não Os é. condôminos têm de pagar, É claro. E é bom ressaltar também que há responsabilidade civil sem prejuízo da criminal. Porque é um crime. O furto, a apropriação indébita, isso é crime. Roubou o dinheiro do condomínio é ladrão, mesma coisa, concorda? Quem roubou de quem quer que seja. Exato. Né? A tipificação certa seria apropriação indébita, mas é um roubo. É um roubo. Uma TV concorrente à sua, né, em um programa fez um programa dominical, lavou a alma de alguns condôminos, né, crucificando alguns síndicos. Mas isso aí é 0, alguma coisa que existe esses síndicos. É importante defender um pouquinho o lado de cá, Luiz Fernando. Como o Caio disse, realmente é a exceção, não é a regra. Existem vários síndicos bem intencionados, com os propósitos, a maioria, graças a Deus, com propósitos interessantes para a coletividade, para o condomínio. Eu costumo dizer que para ser síndico não basta vontade não, tem que ter um pouquinho de vocação também. De lidar principalmente com pessoas, né, Luiz Fernando? Lá na associação, Luiz Fernando, é muito comum assim, reclamações de pessoas dos condomínios sobre sumiço, de coisas, quando o síndico deixa o prédio e deixa a gestão? Ou isso é muito raro? Pequeno, é muito pequeno. Igual, não é só o síndico dentro do condomínio, o síndico ele faz parte de uma administração. Então a gente tem conselheiros, tem suplente, tem a parte contábil, tem a parte jurídica. Então, a administração de um condomínio hoje, condomínios de grandes apartamentos, com quantidade grande de apartamentos, moradores, ele tem uma administração, ele não é só o síndico que administra o condomínio. Então, vem uma equipe toda. Então, dentro da nossa associação, do nosso conselho de síndico hoje, que ultrapassam 300 síndicos, é muito raro acontecer uma situação dessa. E 90% dos nossos síndicos hoje têm mais de 3 anos de síndico. Então, a associação tem um conselho de ética? Pode pedir a exclusão de algum síndico de prédio? Tem isso lá na associação? Não. Isso aí é só mesmo o condomínio. É só o condomínio. Tá. Kleber, peço licença. Fique à vontade. Até por uma questão de justiça, devo ressaltar que ser síndico não é fácil. E, na verdade, a renúncia é tão grande porque a gente sabe que, na verdade, o síndico é pessoa civil, somos nós, é o engenheiro, é o advogado, é o apresentador de TV, é o médico. Tem o trabalho dele durante o dia. Tem toda a renúncia. Final de semana tem o abacaxi do prédio. Chega à noite, ele tem que assumir todos os problemas do prédio, advindos do dia. Então, assim, se me perguntar qual que seria o meu grau de interesse em administrar qualquer condomínio, seria 0. Seria 0. Por isso eu dou meus parabéns e admiro quem faz com tanta propriedade a administração de um condomínio. Eu também. Não pegaria de jeito nenhum. Não tem inveja de nenhuma. Não tem. Como foi colocado aqui pelo Dr. Diego, né?
tem de ter a vocação. Tem que ter vocação. Não dá conta, é liderar interesses opostos, como a gente já colocou aqui, né? De pessoas diferentes, de origens diferentes, enfim, muitas diferenças dentro de um mesmo espaço físico. Não é coisa... Muita renúncia, muita dedicação e pouco reconhecimento. O José Domingos, ele está dizendo o seguinte: olá, Kleber, um abraço para vocês, José Domingos. Em meu condomínio existe uma loja independente, porém todas as suas instalações estão incorporadas no corpo do prédio. Tem como a gente taxar essa loja por estar incorporada ao prédio? Kleber. É legal isso? Kleber, eu advoguei numa situação muito semelhante num edifício, um edifício Baioc, um edifício no setor central. Esse prédio, ele tem uma natureza diferente de alguns condomínios, ou pouco comum. Ele, na sua parte externa, é composto por lojas no térreo, e dentro desse prédio, passado o térreo, tem uma escada rolante e aí dá ingresso ao condomínio. Então, alguns proprietários de lojas se reuniram para pleitear uma diferença ou um recolhimento diferente dos demais condôminos, porque eles analisaram e concluíram, eles perceberam que não faziam uso de vários serviços ofertados. Não faziam uso de elevadores, seus clientes também não fazia uso do serviço de portaria, de recepção, vez que estavam voltados para a parte externa do condomínio, e pleitearam na justiça a revisão dessas taxas. Ganharam. Então, alguns serviços, evidentemente, eles participam. Posso dizer limpeza das calçadas. Mas aí entra aquela questão da diferenciação na taxa, Exatamente. Né? O que tem que se fazer é, através de uma perícia, através de um profissional qualificado, avaliar quais são os custos, quais são as obrigações que ele pode e deve concorrer e quais aquelas que ele não deve concorrer. Tá certo. Bom, é o Renato de Santa Maria da Vitória, lá na Bahia, Oxente. Abraço a você, Renato, a todos os irmãos baianos que estão ligados aí na TV Brasil Central. Boa noite. Quais são as vantagens e desvantagens de morar ou não em um condomínio? Eu diria que talvez a maior das vantagens seja a segurança. Hoje em dia, grande parte da população, inclusive, faz parte de temas de campanhas eleitorais, né? Sendo um dos temas mais populares, é a questão da segurança. Então, a maior vantagem dela, sem dúvida nenhuma, é a segurança. A desvantagem é o ter que conviver em condomínio, em comunidade, conviver com demais pessoas, não ter a autonomia para fazer um show em sua casa, em seu apartamento, porque vai incomodar os vizinhos, entre outras situações. E a esposa ciumenta, o marido ciumento, precisa saber que vai encontrar toda hora com aquele vizinho ou vizinha que dá de cima um do outro. É um lugar comum também, então tem uma série de desvantagens. Kleber, um abraço. Olhando pelo ponto de vista econômico, então, tem condomínios hoje que são verdadeiros clubes. Lá dentro ele tem academia, tem quadra de vôlei, quadra de futebol, quadra de tênis, boa piscina. Parte deles tem cinema. Cinema, salões e festas, quer dizer, coisas que encantam e o primordial disso daí. Encantam, encarece a taxa de condomínio. Está na segurança. Você está compartilhando, você está pagando tudo isso daí. Verdade. O que nós pagávamos, vamos lá, 30, 40 anos atrás, que era o clube, hoje o pessoal não paga mais o clube. Tem a churrasqueira, tem tudo toda a estrutura. Isso daí, toda a estrutura. A cozinha gourmet. É verdade que é uma vantagem também. Verdade, né? é verdade. Kenny, Kleber, que órgão fiscaliza os síndicos? Hamilton, tem um órgão para isso? Não, o síndico ele é fiscalizado pelo próprio conselho dele e pelos moradores do prédio. Se descobrem algum desvio, alguma coisa, eles promovem um quarto do síndico, um quarto dos moradores, pode derrubar um síndico. Pode Convocar a Assembleia para destituir. Convoca uma Assembleia, de acordo com o regimento, com a convenção, e destitui o síndico se estiver fazendo alguma coisa errada. O Osmair está dizendo o seguinte aqui, ele não deu o setor nem a rua, mas ele está dizendo o seguinte, que na rua dele tem 4 casas dentro de 3 lotes, são as casas geminadas, né? Certo. E os vizinhos não deixam a gente em paz. O que fazer? Ligar na AMA. E se você tiver sorte, a AMA até te atende, sabia? Se você tiver sorte, mas o que resta a você fazer é ligar na AMA, certo? Não tem outro, tem?
Até tem, Kleber. Tem? Assim, Ok, da eu esfera não administrativa, vai ser a ligação para a AMA mesmo, se o problema for o barulho. Mas ele pode tomar providências individuais, ele pode notificar esse vizinho, informando o desconforto que ele está tendo, via cartório, uma notificação extrajudicial, e se essa perturbação permanecer, ele pode ajuizar uma medida judicial cabível. É aquele direito de vizinhança que eu disse, o Código Civil trata bem do tema. Luiz Fernando, bem rapidamente aqui, para a gente fechar o bloco, Paulo Araújo. É compensador trocar o porteiro do prédio por portaria eletrônica monitorada? O prédio tem 19 andares e 76 apartamentos. É vantajoso? 76 apartamentos? A gente recomenda essa troca para condomínios com poucos apartamentos. Até mesmo pela dificuldade Pelo pouco fluxo, né? Pelo pouco fluxo. Até 20 apartamentos, sim. A partir de 20 eu já acho complicado porque... Como eu disse, a gente tem muito problema nos bastidores do condomínio. Problema que o síndico tem que colocar a mão na massa, descer de madrugada, é portão, é vazamento, é falta de energia. Às vezes o morador, o síndico passa a madrugada inteira resolvendo o problema e o morador não desconhece disso. Ele acorda de manhã e já está tudo resolvido. É um serviço para vocacionado mesmo, não tem... E só aproveitando rapidinho, dando uma dica... Vários síndicos, isso aí vai ser importante para vários síndicos e moradores. Tem como resolver o problema do barulho da madrugada que chega à noite, o cara chega de carro no maior som alto, caminhonete, cara barulheiro, acorda todo mundo, a vizinhança inteira, acorda a criança. Eu resolvi isso lá na minha rua, comigo e mais 2 testemunhas. Faz um vídeo, grava, vai lá na central de flagrante, registra um boletim de ocorrência, resolve o problema. Isso, leva para a polícia. A Subilt é uma das nossas parceiras aqui no Opinião em Debate. A Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. A Maison Noivas, inaugurada em 2009, com um projeto inovador e exclusivo, oferece serviços e estrutura diferenciada. O Hot Belly, a segunda marca fundada pela Su, está em 5 unidades. E com o objetivo de aprimorar e manter atualizados os atendimentos e os serviços oferecidos pelos seus profissionais, foi criada a Academia Subilt, um centro de formação para profissionais da beleza. A Subilt fica na rua 22, número 384, no setor oeste, aqui em Goiânia. O telefone é o 4012-1066, né? 62 antes, para você que está fora de Goiânia. E você é convidado para participar conosco. Nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco desse debate acerca dos condomínios. E você pode continuar mandando a sua pergunta. Tudo que você viveu, tudo que você passou, nada disso foi em vão. O que ainda vai viver, o que pode acontecer, só depende de você. Então vamos então, seja o melhor que você pode ser. Então vamos com Jandarro, o jeans que vai com você. Voltamos com Opinião em Debate. Nós estamos debatendo hoje os condomínios, a vida no condomínio, se o condomínio é uma solução, se o condomínio é um problema. Nós estamos recebendo aqui o Caio César Pereira da Mota, que é advogado, o Hamilton Sérgio Machado, que é contador, o Diego Martins Silva do Amaral, que é advogado, e o Luiz Fernando Bueno, que é síndico. É advogado também, Luiz Fernando? Não, né? Então, você é minoria. E você é o nosso convidado para participar aqui do Opinião em Debate. Você pode mandar a sua pergunta e a gente vai fazendo para os nossos debatedores.
O Micael, estamos assistindo Opinião em Debate com o Kleber Ferreira, família Chaleira. Um abraço à família Chaleira, família de amigos. Forte abraço, obrigado pela audiência. O Júnior Pinheiro de Aparecida de Goiânia, a terceirização dos serviços de condomínio já é uma realidade? Outra pergunta, moro em um condomínio que tem quase 300 famílias. Quando tem reunião, aparece 10%. Isso é normal? Você que é síndico, Luiz Fernando. Normal. É normal? Normal. E a terceirização dos serviços? Hoje os síndicos eles procuram terceirizar quase tudo. Tanto a parte de limpeza, portaria, segurança. É uma realidade que tem ajudado muito a administração hoje dos condomínios. O Lucas Oliveira, do Setor Oeste. O meu condomínio reformou o prédio recentemente e durante a pintura pulverizaram tinta no capô inteiro do meu carro. Percebi somente ontem quando fui lavar o carro, porém estou com o condomínio atrasado. Quais são os meus direitos? Os advogados, doutor Diego, pode falar para ele. Eu entendo o seguinte, uma situação não se relaciona com a outra. O Lucas, né? O Lucas tem a sua responsabilidade perante o condomínio, para com os serviços do condomínio, mas o fato de a pintura deste mesmo condomínio ter atingido o seu carro não se relaciona com o fato dele estar em débito com esse condomínio. Então, o Lucas tem que cobrar sim do condomínio, o condomínio tem que pagar o polimento desse carro e, se não for necessário, arcar com as consequências naturais, com a troca do capô, se for necessário, sem prejuízo aí das perdas e danos cabíveis para o caso. Lucas, seus direitos estão todos preservados, são aspectos diferentes, como bem colocou o doutor Diego. O Wagner, ele diz que mora em um condomínio em que a água é rateada entre todos os condôminos, mas há uma parcela, aquela que gasta menos água, que não tem interesse nisso, já pelejou para tirar isso, mas a maioria quer a água rateada, porque essa maioria gasta mais água e eles acabam ajudando a pagar a conta dos outros. O que fazer? Kleber, isso aí é fácil de resolver. Conta, né? A legislação, a partir de 2021, resolveu que no Brasil inteiro a água será individualizada. Portanto, todos os condomínios estão caminhando para a individualização da água. Então, não é justo que eu consuma. Tem 5 pessoas no meu apartamento, eu consumo lá 20 litros, 30 litros por dia, por pessoa. E você mora sozinho no seu apartamento, você vai gastar bem menos, teoricamente. Mas o que me diz que você não vai deixar a torneira aberta da sua cozinha, da pia da sua cozinha, o dia inteiro? Então é muito difícil. Passar raiva nos outros, essa individualização vem para resolver esse problema. Carla, sou subsíndica de um condomínio e gostaria de saber se posso colocar no balancete o número dos apartamentos inadimplentes. Esta é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, Kleber. Pode? Pode. Eu diria mais, eu diria que deve. Porque quem é credor deste condomínio inadimplente? Todos. Então eu tenho o direito de saber quem me deve. Agora eu tenho que me cercar de alguns cuidados. Primeiro, a dívida é de quem? O Código Civil diz que a natureza da dívida é próprio terreno, é da própria coisa. Primeiro, se é da própria coisa, se é do próprio imóvel, eu tenho que me cuidar para que eu não aponte o nome do devedor. Eu trabalhe sempre com o número da unidade, para evitar desgaste e evitar eventual dano. Posso colocar nos balancetes? Posso colocar no demonstrativo contábil? Posso. Eu não posso permitir que esses demonstrativos contábeis, que esses balancetes ou que esses documentos se exteriorizem. Ou seja, saiam das dependências do condomínio. Então, é direito dos condôminos saber quem são os pagantes e quem são os faltosos. Mas não é direito do síndico expor a figura do devedor. Tá. O João Paulo, do setor Bueno, os condôminos ausentes em uma assembleia têm o direito de ser informados sobre o que foi decidido pelos presentes detalhadamente? Perfeitamente. A ata retrata a situação real de todos os fatos que foram tratados na reunião. É um direito de Então, todos, é um direito dele, ele pode pedir normalmente a ata logo após eu tive um caso agora, essa semana, na segunda-feira teve uma reunião à noite, na terça-feira nós registramos a ata, hoje foi entregue para a senhora condômina e eu já pedi para ela dar divulgação nessa ata para todos os moradores. Então, todo mundo fica sabendo o que ocorre nas reuniões. Isso é um direito de todos. Essas atas também, Kleber, só complementando, são, por vezes, registradas nos cartórios.
Então, ela tem uma publicidade que vai além da esfera condominial. Então, um terceiro que quer saber os problemas advindos daquele condomínio... Sim, pode concluir. Pode requisitar a verificação dessas atas. Naquele lembretezinho que coloca ali dentro do elevador, não pode não, né? Ou pode também colocar o nome fulano, paga o seu condomínio, você está em atraso. Ah, tá. Não, como o Dr. Caio colocou, o ideal é que se coloque a unidade, sempre fazendo referência à unidade habitacional e nunca ao morador, ao proprietário. E não é bom colocar nos elevadores, Kleber, porque os elevadores transitam também visitantes. Exatamente, por isso que então esse expõe, né? Isso, acaba expondo para a quem não é de direito. A Raquel de Jardim América, uma pergunta importante, eu ia fazer, e ela acabou fazendo aqui por nós. Quando os inquilinos podem votar em assembleia? Inquilinos. Pode responder. Quando tem a procuração do dono? Quem vai dizer quando e em quais condições é a convenção do condomínio. Então, via de regra, pode. A convenção pode, aliás, via de regra não pode. Quem vai dizer agora se pode é a convenção. Se ela for omissa, não. E vai dizer se mediante procuração, se procuração com finalidade específica, se com reconhecimento firme, etc. Márcia. Kleber, só um minutinho. Eu acho importante fazer para o telespectador que está nos assistindo, fazer uma referência a esse documento chamado Convenção de Condomínio, Convenção Condominial. Um esclarecimento em relação à convenção. A convenção, pessoal, é a lei que rege aquele condomínio. Dentro do condomínio vale a convenção, assim como a Constituição rege esse país. Tá certo. A Márcia, quando ocorrer a destituição do síndico, cabe ao subsíndico terminar o mandato ou uma nova eleição? A convenção, mais uma vez, é quem dirá. Se tem um mandato ali, um mandato tido como tampão, ou se convoca uma nova assembleia para eleger um novo síndico. Tá certo. Mandar um abraço aqui para o Marco, para a Mara Lúcia, para a Regina lá do setor Bueno, para o Giovanni. Por que eu estou mandando um abraço? Porque infelizmente a gente não vai ter tempo para responder a todos. O Rafael, para a Cláudia lá de Campinas, a minha conterrânea lá de Campinas. Eu disse para vocês que em Campinas o processo é diferente, né? Há pouco eu falei. Meu pai é de lá. Seu pai é de lá, então você sabe que a coisa lá é desse jeito. Né? Tem gente até pensando que Campinas doou as terras para fazer Goiânia, pode tomar de volta, né? Um abraço para a Vânia também, que ligou fazendo o seu questionamento, para o Diego Figueiredo, que, enfim, para todos vocês que participaram, porque a gente tem um tempo, naturalmente não dá para a gente atender todos, ainda bem, né? Se sobrasse tempo ainda era pior. Bom, eu vou encerrar fazendo um questionamento a cada um de vocês, perguntando primeiro para o doutor Caio, que está aqui ao meu lado. É possível uma paz completa em um condomínio? Completa, eu diria que é difícil, mas não é um sonho intangível. Queria aproveitar a oportunidade, Kleber, se assim me permite. Fique à vontade. Nós, Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás, estaremos realizando agora no próximo dia 5 de novembro, sábado, das 8 às 20 horas, o primeiro Congresso Condominial de Goiás. Todos esses assuntos questionados serão objeto do nosso evento. Traremos Heraldo Pereira, da TV Globo, jornalista, traremos Silvio Capanema, desembargador aposentado, coautor da lei do inquilinato, sumidade na matéria e outros grandes nomes de referência nacional e estadual. Fica aqui o convite, não perca essa oportunidade. As inscrições podem ser feitas através da ESA no 3235-6500. 3235-6500. ESA, Escola Superior de Advocacia. Perdão. Obrigado ao AB, né? Só para explicar. Então fica feito o convite a todos vocês. Bom, Hamilton, é possível uma convivência pacífica? É possível. É possível. Desde que todo mundo tenha o mesmo ideal. Qual é a receita? A receita é que todos terem o mesmo ideal, conforme o nosso colega Diogo falou aqui no início. Ao se mudar para o edifício, se entregar a carta magna, né, as normas do condomínio, todo mundo seguir as normas do condomínio, seguindo o regimento, seguindo a convenção e não extrapolar nos seus direitos. Né? Eu não tenho mais direito do que o Caio. Né? E tampouco o Caio tem mais direito do que eu. Eu estou pagando o condomínio, estamos rateando as despesas e é muito bom viver em harmonia, principalmente dentro do condomínio. É assim, doutor Diego? Olha, Kleber, eu gostaria de agradecer a oportunidade.
Eu preciso aqui mandar um abraço para 2 síndicos, o senhor Sérgio Zacarias do Amaral e dona Salma. Um abraço também para a dona Vânia Regina e para o senhor João Carlos. E eu diria que é possível, sim. Assim como um casamento, como eu disse no início do programa, onde os dois, marido e mulher, vão se adaptando dia a dia aos costumes de cada um, essa acomodação do condomínio se faz com o tempo e com uma boa administração. Luiz Fernando, para finalizar, como um síndico que ainda não está na associação pode tornar membro dela? Eu queria agradecer o convite, eu queria mandar um abraço para os membros do Conselho de Síndicos do Estado de Goiás, a maior associação de síndicos que nós temos hoje. Se você quiser fazer parte da associação, você tem que ser síndico atuante. Pode entrar em contato aqui com a televisão, né, para pegar o telefone nosso da associação. E isso aí. Tá certo. Opinião em Debate volta na próxima quinta-feira com o titular Rotenval Ferreira. Boa noite.